Olá, seja bem-vindo à Escola de Médiuns. Eu me chamo Nancy Souza, sou fundadora da escola, sou pedagoga e essa escola virtual nasceu com a finalidade de arrecadar recursos para o nosso trabalho de fé e consolação. Vamos hoje começar uma retrospectiva de algumas aulas que já foram ministradas ao longo das semanas. Então, vamos começar com a primeira retrospectiva. Iremos fazer outras, mas hoje vamos começar com o conteúdo, com as perguntas que eu enviei para vocês, né? Vocês que estão assistindo às nossas aulas, que são os alunos da nossa escola, para aprender um pouquinho mais, né, sobre todo esse conteúdo que a gente vem estudando. A escola de médios, cada dia que passa, ela aumenta, né, o conteúdo a ser estudado, porque o mundo espiritual, meus irmãos, ele tem uma fonte inesgotável de conhecimento. E essa fonte inesgotável, aos poucos, a gente vai buscando, né? A gente vai buscando uma oportunidade para estar transmitindo para as pessoas aquilo que a gente estuda, né? Pelas experiências. Inclusive, eu trago muito, falo muito sobre as minhas experiências entre teoria e prática. E aqui a gente vai esclarecendo aos poucos e aprendendo devagar em cada obra estudada, né? No começo desse curso, eu falei sobre foco, sobre o método, porque eu criei esse método devido ter passado por uma capacitação junto com uma equipe espiritual. Ao mesmo tempo, eu fiz uma formação na Casa Espírita, numa casa bem conceituada, na Comunhão Espírita de Brasília, e mais tarde, após trabalhar durante 10 anos na casa, eu deixei, né, o ambiente e hoje eu trabalho de forma independente e o meu trabalho hoje acontece virtualmente. Dessa maneira, assim que eu me formei em pedagogia, eu comecei buscando o material, organizando, né, tudo aquilo que eu precisava para abrir a escola de médios virtual. Então, hoje nós vamos fazer essa retrospectiva, aliás, a primeira retrospectiva do nosso estudo que a gente vem ao longo do tempo. No começo, eu falei muito sobre foco, disciplina, dedicação, que é o que a gente precisa para estudar com os benfeitores. Se você já conseguiu estabelecer esse horário, já estabeleceu essa meta, esse foco de estar estudando as obras, né, com as minhas sugestões, né, então você está no caminho. Então, busque, se ainda não estabeleceu esse horário de estudar, você pode estabelecer semanal, pode estabelecer a cada 2 dias, né? Então, você não precisa estudar todos os dias, mas desde que você estabeleça um horário para que o seu orientador espiritual esteja ali ao seu lado e você sinta a presença dele. E você aprenda também a fazer um resumo daquilo que você estudou, que eu sempre trago para você, né? Essa oportunidade com sugestões de um aprendizado mais enxuto, né? Daí você vai estar observando o quanto é importante você buscar esse conhecimento com uma pessoa que já passou pela experiência, pela prática e traz algo que deu certo, né? Então eu costumo falar que se deu certo comigo, vai dar certo com você. Então vamos começar falando um pouco desse foco e dessa disciplina. Você já havia conhecido ou estudado dessa maneira que venho aplicando em sala de aula como sendo o método que eu criei com foco, disciplina, dedicação em estudar uma obra? Após estudar um capítulo, você fazer ali o resumo para observar até mesmo a sua evolução, né? Digamos, um mês depois, né? E essa evolução, todos nós vamos observar se você anotar, né? Se você fizer anotação num caderninho, né? Vamos lembrar que essas anotações, elas são fundamentais para você avaliar a sua evolução, né? No término do estudo desta obra. Eu criei esse método para lhe oferecer esse estudo que eu montei, né? Esse método que eu já experimentei. Ainda passo por essa experimentação, né? Essa experiência.
e que para mim tem dado certo. É onde eu escrevo as cartas, os livros, as orientações, as narrativas dos espíritos, né? E tudo isso faz parte desse nosso aprimoramento que eu venho trazendo aqui para vocês na nossa escola de médiuns, tá? Hoje, lembrando que eu estou fazendo a primeira retrospectiva, né? Ao longo dos meses teremos outras, tá? Vamos à primeira pergunta. Desde o começo em que vem frequentando a sala virtual, seria possível descrever algo que hoje tem condições de falar que evoluiu e que outros que estão por perto também perceberam essas mudanças e o que lhe faltava era foco e disciplina? Alguém já lhe falou sobre o assunto mudanças, dedicação e evolução? O que acontece nesse momento? Quando se fala em mudança, disciplina, educação, estudo sistematizado, as pessoas que estão ao nosso redor, elas começam a observar, nossa, como você mudou, né? Eu vejo você focada, sempre com o livro na mão, sempre buscando conhecer outros autores. Já aconteceu isso com você? Isso é sinal de evolução, tá? Então, essa pergunta você vai anotar aí no seu caderninho e você vai responder para você mesmo, né? Porque você mesmo deve a você, né, essa observação da sua própria evolução. Próxima pergunta. Gostaria de saber se seus medos ainda interferem na sua vontade de estudar em casa ou trabalhar como gostaria em silêncio, sem ter com quem contar, como aconteceu comigo, que hoje passo pela experiência. Às vezes, eu vou dividir, porque a pergunta ficou longa, mas eu vou começar respondendo aqui essa primeira etapa. Gostaria de saber se seus medos ainda interferem na sua vontade de estudar em casa ou trabalhar como gostaria em silêncio, sem ter com quem contar, como aconteceu comigo. Às vezes, eu só contava com a espiritualidade. As pessoas que estavam ao meu redor, que sabiam, que tinham conhecimento, né? Elas não tinham boa vontade para me ajudar. Então, isso pode estar acontecendo com você também. Por isso, eu fiz essa pergunta, tá? Então, hoje passo pela mesma experiência, mas com a assistência de uma equipe espiritual, você teria coragem, após esse estudo mais esclarecida, sobre equilíbrio, confiança, conhecimento e responsabilidade. Você se sente pronta para começar confiando na sua capacidade de começar a trabalhar? Então, a gente sabe que nem todas as pessoas que fazem esse curso, ou que virão assistir mais tarde, que estarão aqui na nossa sala virtual, né, vão trabalhar numa casa espírita. Ou também que ela seja convidada a trabalhar numa mesa mediúnica, né? Porque em casa, talvez estudando, né? A gente sabe que a própria equipe espiritual ela já foi formada desde sempre, cabe à pessoa observar, né? Justamente pelaquela evolução e aquelas mudanças que eu falei na pergunta anterior. Quando você sentir essa confiança, né, essa credibilidade no seu trabalho, né, essa capacidade de você começar a trabalhar em seu lar, porque você trabalhar em seu lar, isso não quer dizer que você vai fazer do seu lar um centro espírita, não é isso. Eu não estou lhe incentivando a isso. Eu estou lhe incentivando um estudo, né, disciplinado, com horário estabelecido, e que dali em diante pode surgir um livro, pode surgir as intuições, pode surgir a sua própria evolução que você vai observar. Pode surgir ali uma pintura mediúnica, né? Você pode também expandir a sua consciência. Se você tiver a mediunidade de evidência, ela vai expandir, você vai poder, né, interpretar os quadros que a própria espiritualidade vai trazer para você. Se você for médium audiente, você vai passar a ouvir, né, lá no fundinho da sua mente, né, a mensagem que o espírito quer transmitir para você. Então, se você tiver equilíbrio, confiança, responsabilidade e conhecimento daquilo que você está fazendo, você vai conseguir sim realizar esse trabalho aí onde você está estudando, que seja no centro, que seja na sua casa, que seja onde você desejar, entendeu? Então foi isso que eu quis falar, esclarecendo, né, de uma forma, digamos assim, coletiva, né, para não deixar dúvida, tá? Próxima pergunta. Gostaria de saber se até aqui suas metas foram alcançadas, se ainda necessita de uma base mais sólida, algo mais aprofundado, que ainda lhe falta. E como está a sua rotina diária? Tem conseguido conciliar suas tarefas materiais com o seu objetivo inicial, que era o seu aperfeiçoamento? Vamos responder por parte também, que é uma pergunta que ficou longa, mas é uma pergunta que
interessante que traz, né, um conteúdo que todos vocês vão precisar mais na frente. Gostaria de saber se até aqui suas metas foram alcançadas. Por que as metas alcançadas? Nancy, eu consegui estabelecer um horário, já estou conseguindo ler um capítulo do livro por semana, já consigo fazer o resumo sozinha, entre aspas, com a presença do meu mentor, que eu sinto a presença dele e eu sei que ele me intui para me ajudar. Tudo isso você vai poder imprimir, né, para estar aqui, né, respondendo essa pergunta para você mesmo, tá? Porque muitas vezes a pessoa acha que eu mandei essas perguntas para me responder. Mas você pode responder no dia da aula, você pode fazer pergunta sanando essa mesma dúvida no dia da aula. E aí você vai interpretando, né, da forma que você tiver condições quando você estiver, né, assistindo no dia da aula conosco, tá bom? Ainda necessita de uma base mais sólida. O que, que eu quis falar? Uma base sólida, né? Porque essa base sólida com algo mais profundo talvez seja aquilo que ainda lhe falta, né? Por quê? Porque talvez você estudou a obra superficialmente e não entendeu muito bem. Então, Nancy, eu preciso de aperfeiçoar o meu conhecimento sobre a aptidão da psicofonia, ou da psicografia, ou da vidência. Então, eu vou lhe indicar obras, né, destinadas a essa aptidão, falar um pouco sobre esses espíritas que passaram pela Terra, que trabalharam muito bem essas aptidões para você ir em busca dessas obras para você aperfeiçoar o seu conhecimento. É isso que eu quis falar nessa pergunta. E aqui continuando, e como está a sua rotina diária? Mudou alguma coisa? Você percebeu, Nancy? Eu tenho mudado muito, eu percebi, até as pessoas que estão ao meu redor perceberam a minha mudança. E qual foi a sua mudança? A minha disciplina, porque quando chega o horário de estudar, eu estabeleci um horário, e enquanto eu não estudo, eu não tenho sossego, né? Por quê? Porque quando você estabelece aquele horário, com aquele espírito, porque na verdade o próprio espírito que dita a obra, ele vai estar ali te ajudando, te auxiliando. Então, por isso, essa rotina, né? Ela deve ser mantida para a sua própria evolução espiritual. Isso serve não somente para a evolução espiritual, mas se você estiver fazendo um concurso, se você estiver buscando, assistindo um outro tipo de curso que você esteja fazendo, de terapia ou qualquer coisa, né? Você pode aplicar esse mesmo método, tá? Que você vai obter sucesso, bons resultados, né? E depois você vai me falar, né, Nancy, isso deu certo, deu resultado, aquilo que você falou, eu segui o seu conselho e me ajudou bastante. Tem conseguido conciliar suas tarefas materiais com o objetivo inicial, que era o seu aperfeiçoamento? Porque tem pessoas também que têm dificuldade, né? Dificuldade de conciliar o trabalho material, né, com o estudo, porque quando é um estudo, gente, que você está fazendo uma faculdade, é diferente, porque você é obrigado realmente a estudar para passar de ano, para fazer uma boa prova, né, para realizar aquele trabalho e passar naquela matéria e tirar uma boa nota. Mas aqui não, aqui a gente está aperfeiçoando a nossa evolução espiritual, e isso é diferente. Tem muita gente que acha que não é importante você estudar sobre a doutrina espírita. É sim. Quanto mais você estuda, mais você atrai os espíritos benfeitores para a sua sintonia. Olha, isso acontece com todas as pessoas. Todas as pessoas que eu encontro que dizem assim, quando eu comecei a me dedicar a estudar em casa, com horários estabelecidos, né? Eu notei a minha própria diferença. Quando algo acontece, eu não preciso nem aquela dúvida que eu tinha que perguntar a alguém para me ajudar, eu já não tenho mais. Por quê? Eu aprendi a conversar mentalmente com meu mentor espiritual. E quando você começa, tudo muda. Quando você muda, né? Quando você começa a fazer pergunta, a entender como funciona esse mecanismo, você muda totalmente o seu trabalho, né? Dando credibilidade a tudo aquilo que você vem fazendo com equilíbrio, confiança e responsabilidade. Sempre usando essas virtudes. Não deixe de usar justamente para não cair em tentação, tá bom? Então vamos com a outra pergunta. Conforme os dias em que vem frequentando a nossa sala virtual, você tem conseguido inserir na sua agenda um horário diário ou semanal destinado ao autoconhecimento, que é o que estamos lhe oferecendo? Você encontrou dificuldade ou ainda passa por esse ajuste? Então, por que eu fiz essa pergunta muito parecida com a outra? Porque tem pessoas que começam e não dá prosseguimento. Mas por quê?
surge um imprevisto, tem o trabalho material, tem a casa, tem os filhos, tem a família para cuidar. Então, é normal acontecer. Até você conseguir manter essa conexão, né? Esse horário, esse trabalho semanal, essa aula que você está disposta, vai dificultar um pouco, tá? Mas você, devagar, você vai conseguir, tá? Você já havia estudado sobre o mundo espiritual de forma descomplicada para entender como o espírito deixa a Terra? Então, assim, muita gente que chega nas nossas lives, que assiste às nossas aulas, que entra, até faz a matrícula ali para estudar conosco na escola de médiuns, eles às vezes chegam por algum motivo, ou por a perda de um ente querido, né? Que quer conhecer como o seu ente querido chegou ao mundo espiritual, como é que isso acontece. Isso é fundamental, isso é importante para você, até mesmo tirar aquela cisma, né? A gente tem uma cisma nessa questão de mundo espiritual, tem muita gente que não gosta de falar sobre isso, né? Não gosta de falar sobre essa questão de mundo espiritual, que acha que tudo isso vai interferir, né? Nossa, eu não gosto muito de falar, né? Mas tudo bem, se você não gosta, não tem problema nenhum. Mas o mundo espiritual não é tão diferente do planeta Terra, né? Aqui do mundo Terra, né? Não é tão diferente. A gente estuda com os nossos amigos espirituais as obras que eles ditaram. A exemplo tá aí o livro do Luiz Sérgio, a obra dele, O Mundo que eu Encontrei, onde ele conta a forma que ele desencarnou, o momento que ele chegou ao mundo espiritual, como ele foi acolhido, como ele foi aprendendo, dando os primeiros passos para depois de lá para cá enviar notícias. Então, tudo isso a gente está estudando, né? E de uma forma serena, de uma forma sem nenhuma cobrança, você vai aprendendo devagar. Então, vamos continuar aqui. Você já havia estudado sobre o mundo espiritual de forma descomplicada para entender como o espírito deixa a Terra, como ele é recebido e qual é o próximo passo em outra dimensão. Então, o que acontece nesse momento? Desencarnou, ao chegar ao mundo espiritual, eu sempre falo, né, para as pessoas, dou um exemplo de, é como se ele estivesse numa estação de trem, aguardando a família vir buscar. Lembra quando você faz uma viagem longa, que você chega naquele destino e de repente chega aquelas pessoas sorrindo, alegre para te receber? É dessa maneira que acontece. Não é diferente. Agora, isso vai depender da forma que o espírito deixou a Terra. Se ele deixou a Terra, muitas vezes, por um assassinato, por um suicídio, né? Por um desencarne coletivo, né? Por um acidente automobilístico sério, digamos assim, um desastre. Então, tudo isso interfere na sua chegada. Por quê? Quando acontece qualquer tipo de situação dessas que eu citei agora, existe os socorristas do espaço, que é comparado aos bombeiros aqui na Terra. Quando acontece um acidente, quando acontece um imprevisto, uma batida de um carro, uma colisão, né? Quando acontece ali uma vítima, né? Imediatamente chega aquelas ambulâncias, né? É recolhido, né, aquele corpo ali levado para o hospital. Naquele momento já existe uma equipe espiritual enviada por Deus. A misericórdia de Deus é infinita, gente. Naquele momento, aqueles socorristas carregam aquele espírito, vai junto com ele para o hospital e começa o esclarecimento, começa o amparo ali. Dali mesmo ele já é acolhido e amparado para levar para os hospitais de refazimento no plano espiritual. Agora, se o irmão desencarna, um infarto fulminante, uma morte natural, ele é recebido no mundo espiritual pela família, que já sabia que isso ia acontecer. Os demais também, porém é uma chegada um pouco difícil. E aí você diz, Nancy, um familiar escreveu através de um médium e ele não falou quem foram as pessoas que foram receber ele. Você sempre fala que quem recebe são os familiares que partiram antes. Pois é, vamos lembrar o seguinte. Aqueles familiares que vão receber o seu ente querido que está lá no plano espiritual, eles estão em outro ambiente, digamos assim, né? Estão num patamar evolutivo diferente daquele que chega. E muitas vezes
o seu familiar que partiu antes, ou seja, o pai, a mãe daquele irmão que desencarnou, ele não tem condições devido à vibração daquele primeiro momento para se aproximar. A exemplo disso, nós temos lá no livro Nosso Lar, da mãe de André Luiz, que ela não pôde participar, né, da chegada dele ao mundo espiritual, no momento em que outros foram, né, ajudá-lo no resgate dele. Ela veio depois e ela ficou distante. Houve uma preparação daquela energia, né, para limpar aquele ambiente para que ela pudesse se aproximar e falar com ele. Da mesma maneira, são os seus familiares de outra existência também que já estão lá em pairagens que você desconhece, por exemplo, em uma colônia mais evoluída, num ambiente mais iluminado, né? Já conseguiu uma melhora, já está em outro ambiente. Então, por isso, às vezes, o próprio espírito não registra a presença dos familiares, né, na sua chegada ao mundo dos espíritos. Continuando, vamos lembrar que esse encontro aqui hoje, esse aulão, essa retrospectiva que eu estou fazendo, né, foi baseada nas aulas que vocês já receberam, né, durante as semanas. Mas vamos para mais uma pergunta. Como você se sente hoje após estudar um pouco desse conteúdo que até pouco tempo não tinha familiaridade com o assunto? Mas devido a uma necessidade, você ingressou nesse mundo inundado de conhecimentos. Isso tem lhe ajudado a esclarecer, pois quando alguém mencionava ainda era um tabu falar sobre o céu ou inferno como aprendemos. Veja bem, creio que você que está estudando hoje já, digamos, já quebrou paradigmas aí, né, sobre essa questão espiritismo, mundo espiritual, volta ao mundo espiritual, retorno de um familiar, né? Então, tudo isso, eu creio que você já foi esclarecida desde o momento que vocês começaram a estudar aqui na nossa sala virtual. Quanto essa questão do tabu entre céu e inferno, antigamente, que todos nós entre aspas, muitas pessoas hoje que se tornaram espíritas ou que são simpatizantes da doutrina espírita, tem um pezinho lá na Igreja Católica. Então, o que a gente tinha de conhecimento? Quem era bom, fazia o bem, que era uma pessoa boa, desencarnou, vai para o céu. E aquela pessoa que não fazia o bem, que às vezes fez muito mal às pessoas, né? Não era uma pessoa muito bem vista na cidade, ou que foi uma pessoa que fez muito mal aos familiares, ia para o inferno. Não é assim que a gente pensa? Não, mas hoje, você esclarecido sobre o mundo espiritual, você vai entender o quê? Quem faz o bem, né, recebe bônus, né, para a sua nova morada no mundo dos espíritos. O bem que você fizer aqui, você está preparando a qualidade da sua morada lá no mundo dos espíritos. Há de se notar, né? Vamos lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo nos convida a lembrar das muitas moradas na casa do Pai. Então, qual é a qualidade da morada que você está preparando para você quando partir dessa para o mundo dos espíritos? Porque, afinal de contas, nós vamos deixar aqui o corpo físico e o nosso espírito precisa evoluir lá na nossa nova morada no mundo dos espíritos. Então, e quem não faz o bem, é claro que vai passar por algumas dificuldades. Vai ser esclarecido também, né? Às vezes não vai ficar num bom lugar. A sua nova morada não vai ser aquela que você achava que era, né? O céu, né? E esse inferno que você está lembrando é o umbral. Umbral que está aí na crosta terrestre. Às vezes aqueles espíritos que desencarnaram e não quer sair de perto da família, se deixou bens, se deixou um inventário. Se estiver sobre o inventário, tudo que ele deixou, ele vai tentar interferir. Ou outras coisas muito parecidas, né? Ele vai tentar interferir, fazendo com que aquelas pessoas não aceitem a sua partida e fica preso ali, porque ele mesmo interfere, né? Tanto em quem está aqui na Terra, como na própria evolução dele. Isso acontece muito. Então, vamos fazer essa analogia entre céu e inferno, que é isso que eu estou, né, trazendo para você, que de acordo com o que a gente estuda. Se você estudar a obra Céu e Inferno, né, que é uma das obras basilares do Espiritismo, que faz parte, né, do compilado que Allan Kardec preparou para todos nós, né, com o conhecimento do Espiritismo,
você vai lembrar aí que lá tem muitas histórias contadas. Imagina, os espíritos desencarnavam num dia, no outro dia, Kardec. O que Kardec fazia? Ele evocava aquele espírito para vir contar como foi a sua chegada ao mundo dos espíritos. E ele contava se ele encontrou, né, digamos assim, os amigos, se ele fez uma boa partida, né, se ele encontrou o bem ou o mal que ele cometeu, tudo isso ele vinha contando, né? Então, se você tiver um tempinho aí, busca essa obra, O Céu e o Inferno, e vai estudar, porque ela faz parte das obras basilares do Espiritismo e nos esclarece muita coisa que a gente precisa, ok? Então, veja bem que essas perguntas, né, que eu estou esclarecendo hoje, foi um apanhado que eu fiz, né, desse aulão, né, desse primeiro aulão que eu estou fazendo aqui, essa retrospectiva, né, para que a gente possa aprender um pouquinho mais e não esquecer de memorizar tudo isso quando a gente precisar usar, né, no nosso dia a dia, quando você já estiver trabalhando mediunicamente, quando você estiver servindo a caridade, aonde você estiver aí com suas aptidões, ok? Mais uma pergunta. Hoje, diante de tudo que já foi esclarecido, você teria como enxergar um passado sombrio que todos nós carregamos com um outro olhar? Então, o nosso passado, gente, ele tem muitas sombras, inclusive o passado atual. Hoje é um outro dia. Viva o hoje, o agora. Mas, no passado, desde quando eu era pequena aqui na Terra, né, a gente vai lembrar que teve muita coisa que a gente não fez que era boa, né? Nós fizemos muita coisa errada. É um passado sombrio. Também trazemos de outra existência aquele passado sombrio para reajuste nessa atual. Então, por isso, né, a gente está aqui com outro olhar. Fazer o bem daqui para frente, se você está sendo esclarecido hoje, busque melhorar a cada dia, porque melhorando a cada dia você vai entendendo tudo aquilo que você passou, né, desse passado sombrio que você não vale a pena você estar lembrando, porém ele não vai deixar de existir. Porém, também você não vai viver, porque você vai sofrer sobre isso caso você não se desprenda dele, ok? E mesmo sendo esclarecido em cada mensagem estudada, no seu íntimo, você já possui condições de aceitar essa realidade, como nos esclarece o autor da obra, ou seja, da obra O Mundo que eu encontrei? Se você observar, né, que durante várias etapas, o autor da obra, que é o Luiz Sérgio, ele traz ali uma certa dose de evolução. Em cada mensagem escrita, né, tem a evolução dele. Hoje eu estou aqui aprendendo com os amigos, né, num local. Fui convidado também para fazer viagens, para conhecer outros ambientes, estudar com os amigos, evoluir cada dia que passa. Então, a nossa vida é do mesmo jeito. Você viu que lá no mundo espiritual não era tão diferente daqui, entendeu? Então é isso. Ficou bem esclarecido para você agora, né, sobre tudo isso que eu venho trazendo? Então, não esqueça, né, de pegar o seu caderninho até agora e anotando tudo isso para você mesmo. Próxima pergunta. Como seria a sua caminhada após um trabalho realizado com dedicação, ao ingressar numa tarefa responsável, com esse conhecimento que já possui? Na sua opinião, ajudaria a não cometer erros, ainda utilizando achismos, ou somente observando outros a praticarem a mediunidade, como ainda acontece, devido à resistência ao conhecimento, por meio de um adestramento que livrará o irmão de muitos incômodos? Veja bem, é uma pergunta longa e eu vou responder por parte. Trabalhar com achismos, isso te leva ao abismo. Por quê? Nancy, me disseram isso, né? Eu acho que é dessa forma. Eu acho, não, eu tenho que ter certeza. Entendeu? Por que eu tenho que ter certeza? Porque eu estudei, porque eu estou esclarecida, porque eu tenho esse conhecimento e eu tenho a absoluta certeza que o que eu estou fazendo está correto, né? Entendeu? Segundo, observar os erros cometidos, né? Porque você pode voltar atrás, pedir desculpas com humildade, o erro cometido numa sala virtual, numa sala onde você vai trabalhar com outros médiums, de repente, uma palavra mal proferida que você não filtrou, né? Isso é um erro cometido, né? Entendeu? Ou às vezes, né? Interferir na conversa de uma pessoa que está dando passividade, você dá passividade também ao mesmo tempo, você ter educação mediúnica, entendeu? Então,
essa questão da educação mediúnica, quando ele fala aqui do adestramento, é fundamental. Por que a educação mediúnica? Porque quando você estiver numa sala de trabalho, né, numa casa espírita ou num grupo, cada pessoa tem a sua parcela de contribuição. Se aquele meu colega do lado está dando passividade, eu preciso aguardar ele terminar de passar a comunicação para todos, né? E antes disso, eu senti a presença de um espírito que está querendo se comunicar. E aí eu começo a falar de qualquer jeito e a pessoa está ali falando, né? Isso acontece num grupo grande, com umas 30 pessoas, não tem problema. Cada pessoa vai dando passividade simultaneamente, porque ali tem esclarecedor para todas as pessoas, né? Então, você vai interferir na conversa do outro? Você vai conversar mentalmente com esse espírito e dizer, olha, aguarda um pouco que eu estou aguardando a minha vez, e assim que for liberado aqui, eu dou passividade e você vai contar a sua história. Não tem problema nenhum, né? Então, tudo isso faz parte da educação mediúnica, certo? Essa resistência ao conhecimento leva o médium a não praticar esse equilíbrio, tá? Porque, de qualquer maneira, ele pode desequilibrar por causa dos melindres. Eles são importantes para que você acerte mais do que erre. Por quê? No momento, o seu dirigente pode lhe chamar a atenção porque você não esperou